Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esvagar as uvas, construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado, será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, neste tempo da Quaresma, o mistério do amor de Deus é fortemente evidenciado, é fortemente colocado em destaque, por causa da Páscoa de Jesus. Ele sofreu a morte de cruz e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa salvação, para nos libertar da morte eterna, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos conceder a vida nova, a vida segundo o Espírito de Deus, a vida de filhos amados de Deus. Por isso, nesse tempo da Quaresma, o amor de Deus é fortemente colocado em destaque. E isso se revela por meio da Páscoa de Jesus, sua paixão, sua morte de cruz, sua gloriosa ressurreição. Mas ao mesmo tempo que este brilho, este fulgor do amor de Deus se torna mais evidente no tempo da Quaresma, também esse brilho do amor de Deus denuncia, desmascara o mistério do pecado, o mistério da iniquidade que se manifesta no mundo, que se manifesta em nossos corações. Sim, irmãos e irmãs, o mistério da iniquidade, o mistério do pecado, que quer nos seduzir de tal forma
que nós rejeitemos a Deus. O mistério da iniquidade, o mistério do pecado, que quer nos seduzir de tal forma que nós rejeitemos o amor que Deus tem por nós, que duvidemos desse amor, que nós não nos coloquemos a serviço do reino de Deus, que é reino de piedade, que é reino de misericórdia, que é reino de justiça, que é reino da promoção do amor de Deus na vida dos nossos semelhantes. Por isso é que nessa quaresma, o apelo de Deus para todos nós é conversão. Conversão. Que nós busquemos na graça de Deus a força, a coragem de dizer não à sedução do pecado, de não nos tornarmos escravos do mal, escravos da mentira, escravos da injustiça, escravos da corrupção, escravos do ódio, mas sejamos servidores do reino de Deus, testemunhas do seu amor, testemunhas da sua misericórdia, esta misericórdia que se revelou na Páscoa de Jesus, em sua morte de cruz e gloriosa ressurreição. Devemos todos estar alertas, porque o mistério do pecado, o mistério da iniquidade, as trevas do mal querem nos seduzir para o pecado. Esta realidade que se manifesta em nossos corações. Só Deus pode nos libertar desse mal. Só Deus pode nos dar a força para resistirmos à sedução do maligno, à sedução do pecado. Como nós ouvimos nesta parábola que Jesus contou aos anciãos do povo, aos chefes dos sacerdotes, as lideranças religiosas do povo de Israel, Jesus conta a parábola dos vinhateiros homicidas, assassinos. Eles eram seduzidos pelo mistério da iniquidade, se deixaram seduzir pelo mistério do pecado e por isso rejeitaram a obra de Deus, rejeitaram o projeto salvífico de Deus. Até o dia em que Deus, Senhor da vinha, conforme a parábola contada por Jesus, envia o seu Filho. E até mesmo o Filho foi tratado da forma como ele foi tratado. Ninguém seduzido pelo mistério da iniquidade, ninguém seduzido pelas trevas do pecado, consegue acolher, consegue promover, consegue contribuir com o reino de Deus, com o projeto salvífico de Deus, porque o pecado cega, porque o pecado seduz, o pecado escraviza e nos torna inimigos de Deus, e nos torna inimigos do projeto salvífico de Jesus. Mas aqui estamos nós, discípulos e discípulas de Jesus, percorrendo o tempo quaresmal, percorrendo essa caminhada quaresmal, para dizermos não ao pecado, dizermos não à sedução da iniquidade e nos colocarmos a serviço do amor de Deus, a serviço do reino de Deus, a serviço da justiça, da misericórdia de Deus. Aqueles que se deixam seduzir pelo pecado, no seu dia a dia, de forma muito concreta, por gestos de ódio, de rancor, de indiferença às necessidades dos irmãos, por gestos concretos de injustiça, corrupção, imoralidade,
colocam o plano salvífico de Deus em frustração. É claro que ninguém pode impedir a manifestação, a realização do projeto salvífico de Deus. Ninguém pode impedir. Porém, o mal tenta frustrar. O mal tenta seduzir as pessoas para que elas não se abram ao amor de Deus, não se abram ao dom da salvação de Deus. Por isso, atenção. Por isso, o alerta que a Quaresma nos faz. Porque se nós estivermos a serviço do pecado, estaremos também frustrando na nossa vida o projeto, o amor, a misericórdia de Deus. Uma das formas que nós podemos, infelizmente, nos deixar levar pela sedução do pecado é através da inveja. O pecado cometido pelos irmãos de José, os filhos de Jacó, de Israel. Que coisa! Como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Gênesis. Quem é que se deixa levar pela inveja? Quem é que se deixa seduzir pelo mistério da iniquidade por meio da inveja? Quem ainda não acredita no amor de Deus. Quem, de alguma forma, fechou o seu coração ao dom do amor de Deus. E por isso é incapaz de olhar, é incapaz de tratar o seu semelhante com amor. Vive o relacionamento com os outros em forma de disputa, de rivalidade, olhando o outro sempre como um inimigo, como alguém que ameaça a própria felicidade. E por isso essa pessoa precisa ser eliminada. E por isso essa pessoa precisa ser ridicularizada. Eu tenho que falar mal dessa pessoa para as outras pessoas, por causa da inveja. Ainda bem que Rubens, um dos irmãos, ele defendeu José. Não vamos tirar a vida dele. Ele conseguiu defender a vida de José. Isso foi uma providência de Deus, até porque depois José se tornou um grande no Egito, não é verdade? Um grande administrador no Egito, e foi a providência de Deus para matar a fome num período de grande carestia, inclusive a fome dos seus irmãos. Foi uma grande providência de Deus. Mas aí resolveram vender José. E venderam por 20 moedas de prata. Eu não sei se você se recorda, mas quando Jesus foi traído por Judas Iscariotes, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata. Vejam o que a inveja nos leva a fazer. Somos capazes de vender até mesmo os irmãos. Por isso, peçamos a Deus nesse tempo quaresmal a conversão do nosso coração. Que nós não frustremos o plano salvífico de Deus em relação a nós mesmos, em relação à nossa família, mas abertos ao dom do amor do Senhor, crendo firmemente que Deus ama a cada um de nós, que não nos deixemos seduzir pelo mistério da iniquidade, que não nos deixemos seduzir pelo mistério do pecado, que não permitamos que em nossas ações a inveja se manifeste,
nos levando a tratar mal as pessoas, nos levando a tratar com indiferença ou com ódio os nossos semelhantes. Que Deus venha em socorro às nossas fraquezas, que o amor de Deus revelado no mistério pascal de Cristo nos converta para que realmente possamos realizar a nossa vocação de filhos e filhas amados de Deus, de discípulos deste amor redentor que é o amor de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.